Um dos milagres mais marcantes que foram operados por Jesus, eu acredito, ter sido aquele em que, numa ocasião, quando ele se encontrava, como sempre, no meio de uma multidão e as pessoas gritando após ele, clamando por misericórdia, suplicando pela cura, pela libertação, e nesse interim, uma mulher, uma estranha, uma mulher sírio-fenícia, ela nada tinha a ver com o povo hebreu, com os descendentes de Abraão. E ela vinha clamando, suplicando em voz alta a Jesus que libertasse a sua filha, que estava terrivelmente endemoniada. Eu fico pensando que só quem vive uma dor assim sabe o que essa mulher estava passando. Ela deve ter tentado todos os meios disponíveis para libertar a sua filha. Não é? Na terra onde ela vivia, os curandeiros, os rezadores, ela fez as mandingas que julgavam necessário para a sua libertação. Enfim, mas aquela moça continuava oprimida por uma legião de demônios. O sofrimento era muito grande. Eu não sei se você já viu alguém assim, endemoniado, possuído por uma legião. É horrível. O diabo, ele acaba não apenas com os aspectos físicos da vida de uma pessoa, com a saúde, mas ele detona também toda a família ao redor. Não é? Ele desestrutura, aquele acontecimento desestrutura toda a família. É uma coisa horrível. E essa mulher, essa mãe, ela devia se encontrar já nas suas últimas forças. Né? Ela deve ter tentado de todas as formas encontrar uma solução, uma resposta para o problema que sua filha vivia e toda a família. Mas sabe de uma coisa? Ela chegou a uma conclusão que o quanto antes nós chegarmos em nossa vida é melhor para nós. Evita sofrimento, evita dor, evitam lágrimas. Quanto mais tarde você chegar a uma conclusão como essa, pior para você, mais você vai sofrer. Ela chegou à conclusão de que só Jesus, aquele Nazareno, poderia resolver o seu problema. E é por isso que Jesus ele disse certa vez assim: vinde a mim, todos vós cansados, sobrecarregados e oprimidos, porque eu vos aliviarei. O que ele estava querendo dizer é que não adiantava as pessoas procurarem os fariseus, ou os saduceus, ou os zelotes, ou qualquer religião, ou seita, ou catedral, ou templo, ou algum rezador, ou coisa do gênero, um psicólogo. Ele disse: vinde a mim, todos vós cansados. Aquela mulher estava cansada, sabe? Eu posso quase que ver o seu rosto, não é? Cansada. Ela viajou vários quilômetros para ir em busca de Jesus de Nazaré. A fama dele havia chegado na sua terra. Ela nem sequer sabia se seria atendida por ele. Mas ela foi. Ela sabia que aquela era a última porta que ela poderia bater para buscar uma solução. Era ela ouvira falar das pessoas paraplégicas que andaram, cegos que estavam vendo, mortos que ressuscitaram, e que ele dizia ser o Filho de Deus, e que até os demônios proclamavam em alta voz
que aquele Jesus de Nazaré, na verdade, ele era o Filho de Deus. E ela foi até lá. E eu creio que ela estava cansada. Você já passou por isso? Eu já passei. Eu sei o que é você estar cansado de uma situação qualquer. Que você não aguenta mais. Aquilo te exauriu todas as forças e você não suporta mais. Você está cansado. E Jesus usou mais uma expressão, ele disse sobrecarregados. Uma carga em cima de outra carga, em cima de outra carga. Parece que ele estava falando dessa mulher. Oprimidos. Vinde a mim. E quantas vezes nós nos encontramos assim, não é? E sabe, ele não estava, de alguma forma, se referindo apenas a pessoas que não o conhecessem. Mas essa palavra serve para mim, serve para você que não tem nenhuma aliança com Cristo, serve para todos nós. Todos nós. Porque às vezes nós conhecemos a Jesus, entregamos a Ele nossa vida e somos cristãos. Mas enfrentamos algumas situações na nossa vida e nos esquecemos dessa palavra. E nós começamos a tentar buscar a resposta, buscar a solução daquilo através de outros meios e métodos, não é? Até oramos sobre aquela questão, mas na verdade nós estamos empreendendo as nossas próprias forças para trazer uma solução àquela questão que tanto está ferindo a nossa alma. Mas ele foi claro, ele disse, vinde a mim. Lançai sobre ele, diz a palavra, todas as vossas ansiedades. Lançai sobre ele, porque ele tem cuidado de vós. Vinde a mim, todos vós, cansados, sobrecarregados e oprimidos. E então ele fez uma promessa. Ele disse, e é importante nós lembrarmos disso aqui, nós não estamos nos referindo a um homem que faz promessas ilusórias e fantasiosas para, de alguma forma, lucrar com isso, ter algum êxito com isso. Mas Jesus não é homem para mentir, nem filho do homem, para voltar atrás uma promessa que ele fez. Podemos confiar nisso. E ele disse, se vocês vierem a mim, tragam a carga, tragam o peso, tragam a angústia, tragam a enfermidade, a doença, a opressão do mal, tragam, eu vos aliviarei. Veja isso. Em mim vocês encontrarão paz, descanso e alívio para as vossas almas. Isso é extraordinário, é verdadeiro. E às vezes a gente leva meses, e algumas pessoas levam anos, vão no psicólogo, conversa com o marido, conversa com a esposa, tenta uma terapia conjugal, e vive um inferno dentro de casa. A doença, a enfermidade vai se agravando cada vez mais, tentam todos os médicos e tratamentos, e eu não sou contra isso, mas eu creio em milagres. E eu sei quanta dor traz uma enfermidade, e eu sei quanta dor traz uma opressão maligna, uma possessão demoníaca.
Eu sei quanta dor traz aquilo que o diabo prolifera dentro de uma família, de uma casa, as maldições e as pragas que são alojadas no meio de uma família, a destruição que isso causa. E eu creio no poder de Deus para trazer a resposta definitiva, a cura e a libertação de toda espécie de mal. Quando vamos a Ele com sinceridade, de todo o coração, meu irmão, minha irmã, de todo o coração. O Senhor diz assim: buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração. Observe essa expressão. Não é uma busca qualquer, mas é algo em que envolve todo o ser da pessoa, todo o coração da pessoa. É uma decisão tomada, é a consciência plena que nele está a resposta, nele está a solução, nele está a fonte da libertação, a fonte do livramento, a fonte da cura, a fonte da salvação. E essa mãe, ela foi de todo o coração. Jesus, tem misericórdia, minha filha está terrivelmente endemoniada, eu não aguento mais. E ela vinha clamando, e o mestre nem olhava para ela. E ela continuava a clamar, e a multidão também gritando. Outras pessoas tinham problemas, e queriam solução, e queriam milagre. E ela vinha atrás, ela não desistia. E aquilo foi algo tão incômodo, que os discípulos disseram ao mestre: mestre, não leva a mão não, mestre, mas manda essa mulher calar a boca. Despede essa mulher que ela vem atrás da gente clamando em alta voz desde lá de baixo. E tem outra coisa, ela não é nem descendente de Abraão, ela é uma sírio-fenícia. Despede, manda ela embora. E aí, Jesus então, ele olhou para essa mulher e fez uma declaração bombástica. Quando ele parou e olhou para ela, se acendeu no coração daquela mulher, daquela mãe, uma esperança. Finalmente, ele me ouviu. Ele me ouviu. Eu não aguento mais sofrer. E Jesus olha para aquela mulher abatida e disse: mulher, não é bom tirar o pão dos filhos e dar aos cachorrinhos. O que ele estava dizendo é que não era bom tirar ele, a sua atenção, a sua concentração do problema dos judeus, os descendentes de Abraão, para quem ele havia sido enviado. Ele, o pão vivo que desceu do céu. Ele disse certa vez: vossos pais, falando com os judeus, ele disse: vossos pais comeram o maná no deserto e morreram, mas quem de mim se alimentar viverá para todo sempre. E ele estava dizendo que não era bom tirar a sua atenção, o seu poder, a sua misericórdia, que era dirigida aos descendentes de Abraão, para dar atenção a outros povos, àquela mulher que nenhuma aliança tinha com Deus. E ele disse: não é bom tirar o pão dos filhos e dá-lo aos cachorrinhos. Eu não sei o que você pensa disso, mas talvez, se fosse você ou eu lá, ficaríamos extremamente ofendidos com esse Nazareno. Viajamos tanto tempo, estamos sofrendo, amargurados, nossa fisionomia cansada, abatidos. Uma filha terrivelmente endemoniada, ele tem o poder de libertá-la. E ele me fala uma coisa dessa. Sabe, talvez nós o xingaríamos, o ofenderíamos. Mas aquela mulher,
ela estava sendo experimentada em sua busca. Se de fato ela o buscava de todo o seu coração. Nem essa palavra de Jesus iria desestimulá-la nessa busca. Ela não se sentiria ofendida. Ela reconheceria que, de fato, não é descendente de Abraão, mas ela é um ser humano e haveria de ser alvo também da misericórdia de Deus. E ela disse assim então: sim, eu reconheço. Não faço parte dessa aliança. Nem sequer entendo direito essas coisas dos judeus, do povo de vocês. Ouço algumas histórias sobre aquele tal Moisés que tirou esse povo da escravidão do Egito, e milagres e sinais aconteceram e passaram até no meio de um mar. E ouvimos falar do poder do vosso Deus. Sei tão pouco sobre isso e não faço parte dessa aliança. Mas sou uma pessoa carente e necessitada da tua graça. Mas até os cachorrinhos, eles comem das migalhas que caem da mesa dos filhos. Quando ela disse essa palavra, Jesus então olhou para ela e disse: mulher, foi por essa tua palavra, foi por causa de eu te experimentei se todo o teu coração estaria nessa busca. Porque todos aqueles que se humilham serão exaltados por Deus. Mas aqueles que se ensoberbecem, eles estão no princípio de uma ribanceira, de uma queda. Deus abate ao soberbo, mas ele exalta aqueles que se humilham. O rei Davi, certa vez, disse uma coisa de grande importância. Ele disse: há um coração contrito e quebrantado, Deus não resistirá. Essa frase saiu do coração, da alma, da boca do homem segundo o coração de Deus. Alguém que de fato conhecia o coração de Deus, era íntimo, tinha uma aliança. E ele disse: há um coração contrito e quebrantado, Deus não é capaz de resistir, ele vai liberar o milagre. Existem pessoas que se aproximam de Deus com arrogância, não é? Quase que podemos vê-las agarrando a Deus pelo colarinho e botando ele na parede e diz: olha, está aqui a tua palavra, está escrito dessa maneira. E eu agora exijo o meu milagre, exijo a minha bênção. Porque está escrito aqui: o que ligares na terra é ligado no céu. O que pedis no meu nome, o Pai concederá. Então é agora, eu quero a minha bênção, eu quero o meu milagre, porque está escrito isso aqui. E anda logo, porque senão esse mês eu não dou o meu dízimo. Então tem pessoas que são arrogantes. Elas pensam que Deus está vendendo milagres, vendendo bênçãos. E elas se exaltam. Elas querem usar a Deus como Aladim usava o gênio da lâmpada mágica. Mas essa mulher, ela se humilhou. E ela disse: ah, Senhor, até os cachorrinhos. E é verdade. Talvez você tenha um cachorrinho na sua casa, você sabe que o bichinho fica ali no seu pé, não é? Olhando com aquele olhar fixo naquele pão que você vai pegando, a carne, ele vai sentindo aquele cheirinho, e ele fica ali só olhando, olhando, esperando para ver se cai alguma coisa. Ou quem sabe você tem uma compaixão e tira uma lasquinha e jogue para ele. Até essas migalhas abençoam.
Até as migalhas que caem da mesa dos filhos suprem a necessidade dos cachorrinhos e alegram o coração deles. E essa mulher reconheceu isso. E quando ela disse isso, Jesus disse: por esta palavra tua, mulher, vai agora. A tua filha já está liberta. Meu Deus. Meu Deus. Quanta dor, quantos anos de sofrimento, aquela moça rolando de um lado para outro, toda quebrada, com a fisionomia distorcida, possessa por uma legião, a família arrasada. Anos se passaram, meses, tentaram tudo e de repente, sem nenhum foguetório, sem nenhum falatório, sem bandas, mas uma frase de Jesus. Ele disse: pode voltar para casa, mulher. Por causa dessa tua palavra, da tua humildade. Eu deixo cair agora da mesa dos filhos as migalhas que vão abençoar sua vida. Vai, a tua filha está liberta. O teu mal chegou ao fim, a tua dor acabou. Que maravilha, não é? Que maravilha. Mas uma coisa é certa. Não apenas Jesus estava mostrando a necessidade de nos humilharmos debaixo da potente mão de Deus para que a seu tempo ele nos exalte, mas ele estava reconhecendo um fato, que existe uma mesa preparada, a mesa dos filhos. E existem grandes iguarias, um grande banquete preparado. E existem pessoas que simplesmente não se dão conta disso. E elas ficam como cachorrinhos ao redor da mesa, catando migalhas. E eu não estou menosprezando ou zombando de coisas que são importantes. A cura é importante. O diga quem está enfermo, meu irmão. O diga quem está enfermo. A bênção material, o livramento de uma questão financeira que arrasa uma família, né? A felicidade na vida conjugal. Todas essas coisas, elas são importantes, mas elas são migalhas. Mas por que você diz isso, missionário? Porque elas não são duradouras. Porque todos nós vamos morrer. E no final de todas as contas, e no frigir de todos os ovos, e no passar de todas as peneiras, você vai perceber que nós não levamos nada conosco em nossa morte. Você não leva a sua mulher, o seu marido, os seus filhos, o seu tênis, o seu par de sapatos caro, ou o seu carro, a sua casa, o seu apartamento, o seu trabalho, o seu contra-cheque. Você não leva nada. Você não leva a sua saúde, você não leva coisa alguma. Você leva somente as obras que realizou para Deus. Há uma mesa preparada, e aquela parábola do rei é bem clara. Quando o rei mandou seus servos convidarem as pessoas para um grande banquete, e eles disseram assim: olha, diga ao rei que o convite chegou tarde. Eu comprei uma chácara ali, e eu estou examinando a situação, tem que mudar uma cerca de lugar, eu não posso ir. O outro diz: olha, está em cima da hora, estou noivo, vou casar, não posso. Cada um foi dando uma desculpa, porque existiam outras coisas importantes na vida deles. Eles não discerniam que essas coisas nada mais são do que apenas as migalhas que caem da mesa dos filhos, onde está sentado Abraão, Isaque e Jacó. O rei Davi. Meu Deus, que mesa é essa? Que mesa é essa? As bodas do Cordeiro. Jesus veio para o que eram seus, e os seus, os judeus, não o receberam.
E então João escreveu assim: mas a todos quantos o receberam, ou seja, essa aliança se estendeu, qualquer pessoa, a mulher sírio-fenícia, um egípcio, um brasileiro, qualquer pessoa de qualquer povo, tribo, língua ou nação, ele pode ser enxertado nessa videira, ele pode se tornar descendente de Abraão pela força sobre-humana da fé. E João disse assim: a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, ou seja, se assentarem na mesa, não serem mais cachorrinhos, mas puxarem uma cadeira e se assentarem na mesa com Abraão, Isaque, Jacó e Moisés e Davi, e fazer parte desse grande banquete celestial, meu irmão. Talvez você seja alguém que esteja apenas se conformando com as migalhas, e eu não as desprezo, mas elas são migalhas. O pão está na mesa. O pão está na mesa. E o pão, ele traz tudo que as migalhas trazem. E muito mais. Por isso, nessa reflexão de hoje, eu quero convidar você a se assentar na mesa. A se tornar verdadeiramente um filho de Deus, se você ainda não o é. E se você o é, e se você um dia entregou sua vida a Cristo e foi enxertado nessa videira e se tornou filho de Deus, você fez isso com sinceridade. Eu quero te convidar a se assentar no seu lugar e não ficar como um cachorrinho em torno da mesa, clamando por migalhas. Se assente no seu lugar e desfrute do pão, não apenas de migalhas.